Olá pessoal, Luciano Pires aqui mais uma vez pela Consustal. Estamos aqui dentro da série aí de 10 passos para o estoque perfeito. Hoje nós vamos aí para o episódio 7. Estamos aí quase já findando mais essa série. Hoje nós vamos falar aqui sobre equipamentos de movimentação, ok? Segura aí que depois da vinheta nós vamos começar. Voltamos pessoal. Então, nós estamos aqui trabalhando a série, intitulada aqui 10 passos para um estoque perfeito. Então é necessário que esses 10 passos aconteçam. Então não isoladamente, mas de uma forma orgânica, isso possa acontecer através de cada um desses passos, se você prefere chamar como etapas na implementação lá do seu estoque. E aí nós vamos lembrar aqui que dentro daquele cenário que nós tínhamos aqui criado, um cenário de desorganização, nós já começamos aqui a criar uma identidade desse estoque na busca da organização. Então nós começamos a falar de inventário, falamos sobre registro, falamos sobre movimentação, falamos sobre nível de estoque, falamos sobre equipamentos, estrutura de armazenagem, então níveis de estoque. Hoje nós vamos falar sobre equipamento. Entenda o seguinte, uma vez que você fez todos os passos anteriores, um outro elemento importante é justamente os equipamentos. Observe que tudo veio a contribuir para um estoque perfeito. Então agora eu sei quanto tem, eu sei aonde está registrado, entrada, saída, eu trabalho movimentação, primeiro que entra, primeiro que sai, movimentação realmente de localização, endereçamento. Eu trabalho a ideia de nível de estoque para me saber a quantidade certa ao se estocar, não é aquela filosofia do quanto mais melhor, ou deixar a quantidade mais baixa para mim não correr risco, você acaba correndo risco de uma ruptura, de uma falta. Então nós viemos pintando esse cenário, desenvolvendo toda essa estrutura. Hoje eu quero falar sobre equipamento, por quê? Porque o equipamento é onde você vai fazer toda a movimentação. Então observe que dentro de uma área operacional, o equipamento ele vai contribuir muito com a eficiência da sua operação. Por que isso? Porque nós vamos falar de equipamento, e aí ao falar de equipamento, nós não isolamos o equipamento. O equipamento ele está dentro de uma operação. E quando eu falo operação, eu falo da necessidade de movimentação, mas eu falo da necessidade talvez de retirada, de guarda, de realmente de você deslocar um produto de um local para outro, de você disponibilizar esse produto. Então o equipamento é muito utilizado, tanto na entrada, porque os produtos podem estar vindo ali da área de produção para a área de armazenagem, quanto para a saída, porque agora é necessário pegar esse produto, colocar esse produto no equipamento e movimentar ele até a saída para que você possa fazer ali a ideia da expedição ou para a área de pick and pack. Então note que o equipamento é muito importante ser considerado, porque nós precisamos trabalhar não só a necessidade do equipamento, mas o equipamento adequado, o equipamento correto que atenda à necessidade da sua demanda. Vamos aplicar aqui algumas questões. Vamos lá. Vamos imaginar aqui alguns episódios passados que nós já trabalhamos. Vamos supor que você tem lá uma estrutura verticalizada para você armazenar os seus produtos, porque você tem pouco espaço, mas você tem um pé direito alto, você então acaba trabalhando a parte da verticalização. Você aproveita a altura para você trabalhar a verticalização dos seus produtos. Ao trabalhar isso, lógico, entendemos que é necessário um equipamento que trabalhe verticalização. Então aí nós podemos falar aqui como um bom exemplo, que é uma das mais usadas, a empilhadeira. Então observem que nessa questão de trabalhar a verticalização, não adianta você ganhar só na possibilidade de ocupação do espaço, mas você perder em operação. Porque você precisa, vamos criar aqui uma relação. Uma paleteira atende bastante a movimentação de um armazém, mas a paleteira ela não vai trabalhar, na grande maioria dos modelos, a verticalização. Então você precisaria trabalhar uma ideia de empilhadeira ou mais simples, uma empilhadeira manual, uma empilhadeira pneumática, para que você possa trabalhar a altura, a verticalização. Então observe que esse equipamento não é só a função do equipamento de movimentar, mas é a conexão que há entre essa operação, que ela não se resume apenas a movimentar, mas também a guarda, a retirada. E aí, uma vez que você trabalha isso de forma isolada, você acaba perdendo muito tempo
dentro de uma operação. Isso é custo, porque para essa operação acontecer, você tem ali provavelmente um funcionário, você tem um tempo, esse tempo impacta no lead time, impacta no prazo, né? E aí isso tudo vai comprometer a tua operação. Então vamos entender aqui alguns modelos de equipamento de movimentação. Vamos supor que você não entenda, eu não sei para quem esse vídeo está chegando, muitas das vezes pode ser um aluno que já está acostumado, mas pode ser alguém também que busca conhecimento nessa área. Então quando a gente fala de equipamento de movimentação, eu vou falar aqui vou dar um exemplo aqui, vou falar para vocês de 3 modelos muito mais comum. A gente fala do equipamento de movimentação industrial, que aí eu estou falando de empilhadeira, paleteira, carrinhos rebocadores, né? Carrinhos de carga. Eu posso falar do elevação, que aí eu envolvo aqui pórtico, ponte rolante, talha, ok? Guindaste. Quando eu falo de equipamento de transporte contínuo, aí eu já estou incluindo aqui esteiras, né? Através de um transporte contínuo, esteira lisa, côncava, e aí você vai trabalhar muito dentro dessa filosofia. Poderíamos falar de unitizadores, né, container, poderíamos falar de caixas, poderíamos falar de big bag na parte de unitização e também até algumas embalagens também, né, principalmente quando nós falamos ela dentro do estágio de embalagem secundária, daí para cima você está falando de equipamentos também de movimentação, que a embalagem secundária acaba sendo também, né, uma forma de você movimentar os produtos que estão dentro da embalagem primárias, né? Então, mas o nosso foco aqui hoje é falar um pouco sobre o industrial. Então, quando a gente fala de equipamentos industriais, conforme eu estava explicando aqui, nós vamos lá, o mais comum dentro de um armazém hoje é você trabalhar carrinhos, é você trabalhar paleteira e você trabalhar empilhadeira, né? Modelos diferentes, elétrica, a combustão, nós podemos falar de contrabalanceada, de lateral. Então existem várias formas de trabalhar aí o equipamento de movimentação. E aí o foco aqui é a escolha do equipamento condizente com a estrutura que você tem. Outra coisa importante também é observar o seu layout. Porque às vezes, olha só, um assunto que nós vamos debater aqui para frente ainda no próximo episódio é tratarmos da segurança. Quando eu falo da segurança, nós estamos falando de uma obrigatoriedade, porque dentro do armazém nós temos lá a NR11, que é uma norma regulamentadora 11, e ela trata justamente dessa movimentação, dessa estruturação, né, relacionada à segurança, de como fazer essa movimentação, como fazer o deslocamento, como fazer a adequação desse ambiente para que você possa operar, né, de uma forma segura, atendendo o requisito legal que é a NR11. E aí você precisa entender isso para que você possa realmente fazer a opção do melhor equipamento de movimentação. Porque você precisa deixar, por exemplo, olha, você precisa deixar através da norma o espaço de 50 centímetros da parede até colocar o pátio. Você precisa trabalhar os corredores dentro de uma medida padrão, porque senão você não consegue fazer as manobras. Você precisa demarcar chão, então isso é uma coisa que a gente vai falar mais à frente, mas vale ressaltar aqui, porque se você não tiver dentro desse espaço a condição de criar a estruturação de segurança e ao mesmo tempo fazer a movimentação de uma forma eficiente, você precisa repensar, né, layout, você precisa repensar o equipamento, você precisa repensar a forma de ar-condicionar e a forma de guardar o seu produto lá dentro do seu armazém. Olha só, observem o que nós acabamos de pontuar aqui agora. Vamos entender da seguinte forma: você vem criando toda essa estruturação dentro de um armazém, buscando aí a eficiência operacional desse armazém, dentro dessa ideia dos 10 passos aí para o estoque perfeito. E aí você não se atentar ao equipamento de movimentação significa que você vai otimizar o teu processo. Você agora sabe o que tem, quanto tem, aonde está, você sabe a hora de pedir, você sabe a estrutura correta de armazenagem, você fez isso tudo acontecer. Observem que se você não fizer a escolha do equipamento correto, se você não se preocupar com essa operação, tudo vai ser muito manual. E se for manual, imagina você transportando 30 sacos de cimento. Esses 30 sacos de cimento sobre um pallet, com uma palheteira, eu movimento ele com muita facilidade. Se eu tiver que fazer com equipamento inadequado, eu posso talvez transportar de 1 em 1, de 2 em 2, ou talvez até na mão. Então o tempo que você vai gastar é maior,
Se o tempo é maior, o custo operacional é maior, a minha mão de obra vai custar mais cara, o meu cliente espera mais. Se eu estiver trabalhando uma ideia de carregamento ou descarregamento, né, recebendo ou expedindo, essa operação vai demorar mais também. Então, observe que nessa identificação do equipamento correto, você está criando aquela ideia da conexão de tudo aquilo que você já construiu. Então, você veio construindo um estoque perfeito, mas você não pode agora falhar no equipamento de movimentação, porque nós estamos falando de logística, e logística é movimentação eficiente. Falar da logística como uma palavra fria é falar de caminhão, produto, suprimento. Falar da logística dentro de uma visão estratégica é falar a logística é a movimentação eficiente dos processos. Ela não é só o setor, mas é agora um enquadramento geral dentro de uma visão de logística empresarial, que é um diferencial competitivo que você pode ter dentro da sua organização. Então, note que um caminhão às vezes está demorando muito para se carregar, e aí se o processo é mais lento, se a movimentação é mais lenta, se o equipamento contribui para essa movimentação ser mais lenta, esse caminhão vai ficar mais tempo dentro da sua empresa, tanto para descarregar quanto para carregar. E aí você pode perder eficiência operacional. Se você tem a intenção de atender vários caminhões, tanto para receber ou para mandar embora, né, para atender os seus clientes, ele está parado mais tempo dentro da tua empresa, porque a operação, a movimentação é lenta, e aí você perde tempo. E esse cliente você poderia atender, sei lá, 10 caminhões, você está atendendo 5, porque para cada caminhão o tempo de atendimento está sendo contribuído aí pela ineficiência do seu equipamento de movimentação. Então, estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha entendido. Só um aviso, aqui embaixo nós temos aqui trabalhado as redes sociais da Cursustal. Nós estamos colocando aqui o X, estamos colocando aqui Instagram, estamos colocando aqui Facebook, estamos colocando o LinkedIn, outras redes para que você possa ter acesso ao nosso conteúdo, aquela que for mais adequada a você. Nós estamos criando aqui um canal, um Omnichannel, que é um canal aqui, um multicanal, para que você possa optar, né, em chegar e acessar esses materiais da melhor forma possível. Também deixo aqui embaixo alguns links aqui de parceiros nossos. Eu sempre falo aqui, eu trabalho na educação profissional e muitas das vezes eu vejo a carência que há, né, ao manusear em ferramentas como Excel e PowerPoint, e a gente acaba vendo a dificuldade que os alunos têm em desenvolver uma tarefa profissional, e muitas das vezes essas ferramentas são as ferramentas, né, em segundo plano, que está na gaveta de todo bom profissional. Ainda que você tenha lá uma ferramenta dinâmica, um software, um ERP, você ainda muitas das vezes precisa de trabalhar Excel, trabalhar apresentações, e eu deixo aqui alguns links, né, para que você possa desenvolver tanto questões do curso de Excel, também hoje o mercado é globalizado, a necessidade de um novo idioma, de treinar, uma metodologia mais simples, mais prática, que não tem a necessidade de você ir para uma escola, ficar preso lá, né, um custo elevado nas mensalidades. Aí você tem como aprender, né, o inglês. Aí nós temos aqui um link aqui abaixo também para que você possa acessar e conhecer um pouco mais sobre isso. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, tenham todos aí uma excelente semana, até a próxima. Fui!